Sim, nós também buscamos por destruição. Esse foi o título do último vídeo que eu fiz da série, da microsérie do primeiro capítulo deste livro aqui, Porque Freud Hoje, organizado pelo Daniel Kupperman. Esse primeiro livro, esse primeiro capítulo, ele é escrito pela Maria Rita Kell, uma psicanalista muito relevante aqui no nosso país. E ela vai enumerando aqui 3 motivos pelos quais ainda é importante, né, o Freud ser lido hoje, ser estudado e ser praticado de certa forma, né? Já que ele introduz essa teoria psicanalítica aí na cultura há mais de um século, né? E essa ideia de que nós também buscamos destruição, ela parte de um texto de Freud chamado Além do Princípio do Prazer, texto de 1920. Anteriormente, uma outra psicanalista que fazia parte ali dos encontros de quartas-feiras dos psicanalistas lá em Viena, de Freud, do Círculo. A Sabina, não lembro agora o sobrenome dela, me escapa, mas ela já havia introduzido essa ideia nos grupos, só que Freud ainda não levou muito em consideração, né? Ele dizia que não era o tempo e tal. E depois ele vem e ressurge com essa ideia, né? Dessa pulsão de morte, pulsão de destruição que ele vai elaborando a partir desse texto, além do princípio do prazer, né? Ele deu alguns créditos para Sabina, mas enfim, ele continua aqui reproduzindo, elaborando essa ideia, um tanto quanto polêmica até hoje, né? Especialmente pensando que vivemos hoje uma cultura muito ainda, me parece, né? Posso estar um pouco enganado, mas essa é a minha percepção de que a gente tem buscado muito ideias de autocontrole, ideias de soberania do eu, né, sobre as pulsões, né, essa cultura de coaching, a cultura neoliberal, a cultura da produção, né, e a cultura da culpabilização também, né. Mas vamos lá, vou terminar essa parte aqui do texto, que ela fala sobre o além do princípio do prazer, e vou fechar essa ideia para depois partirmos no outro vídeo com outro texto do Freud que ela cita aqui, o mal-estar na civilização. Mas vamos lá. Sim, o prazer tende à repetição, mas existe uma força para além deste princípio, que mais do que a simples repetição tende à dissolução a esta força. A esta força Freud nomeou pulsão de morte. Se este conceito escandaloso, Sem este conceito escandaloso, a psicanálise lacaniana não teria chegado a formular a ideia de um gozo mais além do gozo fálico, o conceito também dito gozo do outro, na psicanálise lacaniana. Resume a tendência de todo ser vivo a se instalar na condição de menor gasto de energia, chamada pela física de tendência à entropia. O organismo quer morrer, escreve Freud, mas à sua maneira. Entre a segunda e a primeira parte dessa assertiva, estende-se por um período mais longo ou mais curto o que chamamos de vida. Hoje sabemos que sem o conceito de pulsão de morte, a psicanálise não teria instrumentos teóricos para lidar com as depressões graves, muito menos com as drogadições. Isso aqui é um ponto muito interessante da psicanálise, né? Que ela vai dar importância, legitimar essa tendência, como diz aqui, à entropia, né? Um estado anterior à vida, né? Quase como deixar de existir, talvez, né? Não sei se é uma ideia um pouco equivocada, mas me vem essa essa ideia, né? É o que diz, né? Sem o conceito de pulsão de morte, seria um pouco mais difícil a psicanálise lidar com essas depressões graves, com as drogadições, né? Que também são muito controversas, ainda numa cultura bastante moralista, né? Que vai culpabilizar o sujeito adicto, que vai culpabilizar o sujeito depressivo. De novo, pensando nessa nossa cultura de superprodução, super performance, super controle do eu, essa ilusão de controle do eu, né? O manejo da clínica com pessoas capturadas pelo gozo da pulsão de morte foi um dos pontos que eu abordei em meu livro O Tempo e o Cão, a atualidade das depressões de 2009. Esse livro aqui da Maria Rita Kell, que também é muito interessante e importante, e eu até penso em trazer aqui. Não vou reproduzir aqui o que está escrito lá. Retomo apenas um aspecto da teoria freudiana. A pulsão não é interpretável
uma vez que não se apresenta através dos significantes. Significantes são as palavras que vamos dizendo para dar nome aos sentimentos, afetos, mundo, tudo. O que o analista pode fazer com suas manifestações na clínica, né? Essas manifestações de pulsão de destruição, de morte. No caso da pulsão de morte, o único recurso é enlaçar as pulsões de vida. Estas devem estar disponíveis e ativas de parte do analista. A clínica das depressões exige um analista não alegrinho ou animadíssimo, atitudes que só servirão para humilhar o depressivo, mas muito presente e empenhado a cada sessão, a fim de que a transferência, essa relação do analista com do paciente com o analista, né? Essa transferência mobilize as pulsões de vida do lado do analisando. Nesses casos que eu coloquei aqui, né, de depressões severas, de grandes melancolias, drogadições, né, situações em que o paciente, o analisante, ele apresenta um comportamento, ideias que o levam a essa entropia, a essa destruição. O analista tem aí um papel muito delicado, né? Não se pode ter um analista, um psicólogo muito animadão, né, querendo levantar o astral do paciente, né? Não é assim que funciona. A gente tem um trabalho aí muito minucioso de intervenção, de escuta, de acolhimento para esses sujeitos, que eles precisam que esses sentimentos, esses afetos mais obscuros, mais sombrios, sejam legitimados, escutados, entendidos. E o analista, de alguma forma, trabalha para transmitir pulsão de vida, né? Mobilizar a pulsão de vida nesse paciente, né? Então é muito importante. Essa é uma das ideias mais importantes de Freud, da psicanálise. E é uma ideia, desculpa, é uma ideia pela qual tenho me interessado cada vez mais, estudado cada vez mais. Estou lendo além do princípio do prazer mais uma vez. Estou consumindo, né, assistindo obras, vendo filmes, tendo leituras que vão muito nesse sentido de se deparar com essas coisas desagradáveis, essas coisas que a gente tem medo de encarar, de admitir, né? A gente tem que estar sempre feliz, tem que estar sempre de bem com a vida, né? Esse tipo de cultura que a gente tem hoje, que é muito reproduzido por muitos psicólogos, por coachings, terapeutas, né? E não é por aí, né? A gente não pode se atropelando as coisas e achar que não se deve olhar para essas questões mais espinhosas, né? Eu acho que alguns meios de tentar transmitir essa ideia de pulsão de morte para ser mais compreendida, tem alguns exemplos interessantes, né? Vamos lá. O que leva uma pessoa, por exemplo, né, a assistir um filme de terror, um filme de drama muito forte, né? Aquele filme que você acaba de ver e fica mal, né? Isso tem a ver com pulsão de morte, essa busca pelo obscuro, né? E nem sempre é uma coisa patológica. Já que faz parte de nós, a gente pode colocar isso em outros lugares, né? Não que há técnica para isso, mas é possível, né? Aquelas pessoas que acordam 6 da manhã e já ligam a televisão e ficam vendo aqueles noticiários, aqueles jornais sensacionalistas, né, que só fala de morte, 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 crime, 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 e a pessoa consumindo, consumindo, vai se alimentando daquilo, né? Quando a pessoa vê um acidente de carro, uma briga na rua, ela pega o celular e filma, né? Olha que coisa horrível. Preciso filmar isso, mostrar para as pessoas. Isso também tem a ver com pulsão de morte. Muito bem citado aqui as drogadições, né? As pessoas que estão passando por usos de drogas que vão num sentido mais destrutivo, né? Não que todos os usos de drogas sejam assim, mas muitos são, né? Muitas pessoas buscam a drogadição para uma destruição de forma inconsciente, claro, às vezes consciente também. Mas essa pulsão tá aí, né? Essa pulsão de querer buscar essa entropia, esse retorno a um estado anterior à vida, quase muitas vezes como um anulamento, quase como um sentido de se destruir, né, de se deixar de existir muitas vezes. A pulsão de morte ela é observada nessas experiências de sofrimento, essas experiências cotidianas, né, pensando aí nos filmes de terror com muita violência que a gente vê, é desagradável, mas a gente continua vendo. Recentemente fiz um vídeo aí sobre o filme Pânico, né, um filme bastante violento.
E eu cito no vídeo, inclusive, que é possível se divertir vendo o filme. É um filme sobre morte, assassinato, mas ainda assim é possível se divertir assistindo. Isso tem a ver com Pulsão de Morte. Mas, claro, também as situações e experiências mais sofridas, né, mais difíceis de atravessar. A gente vai falando dessas depressões, né, aquela melancolia que domina o sujeito e impede de fazer coisas básicas na vida. Eu acho que essa ideia da melancolia, da depressão, ela talvez é uma das que mais caracterize esse retorno, essa vontade de tendência à entropia, né? Aquele sujeito que está ali dentro do quarto, no escuro, quase como tento retornar pro feto da mãe, ficar ali escondidinho no mundo, não viver, né? Então, eu acho que dá pra gente finalizar aqui essa ideia da pulsão de morte, né? É muito complexo, né? Tô trazendo aqui mais um comentário, um esboço da ideia, mas o importante é a gente entender aqui que todos nós temos isso em nós, a gente, né? A gente tem tanto pulsão de vida, busca de prazer, como também buscamos o desprazer de diferentes formas, né? Algumas formas mais prejudiciais para o sujeito, outras nem tanto, né? Como vocês podem ver pelos exemplos que eu dei, né? Então é isso, eu vou fechar aqui essa segunda parte do capítulo da Maria Rita Kell, que ela trouxe a ideia de pulsão de morte através do texto de Freud, além do princípio do prazer, né? No próximo vídeo eu vou entrar em outro texto aqui que a Maria Rita Kell traz como 3 razões para continuar lendo e considerando Freud como relevante para a cultura, que é o Mal-Estar na Civilização, de 1930, texto que já fiz grupo de estudo, já organizei grupo de estudo, lemos esse texto completo, e ele é muito rico para compreender também situações que hoje vivemos, apesar de ter sido escrito em 1930, na Europa, por um senhorzinho chamado Sigmund Freud.